Estamos começando mais um Arqueologia em Ação, hoje com o professor Dr. Fábio Parente. Fábio, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer. Bom, você tem trabalhado com industrialítica há muito tempo. O que te levou a estudar esse tipo de material? O interesse devido ao fato que é muito significante em termos de comportamento, de alguma forma fácil de se estudar, é preciso só observar, uma lupa, enfim, equipamento. O entendimento principal se faz através da observação, então a pessoa tem acesso ao conhecimento de uma forma, digamos, econômica, fácil. Também econômica, porque é o material mais frequente nos sítios arqueológicos e, portanto, é o que mais permite um estudo de tipo mais abrangente. E essas são as respostas mais clássicas, mas a resposta principal é outra, é que eu gostei de aprender a representar esse material graças a um mestre que me ensinou a arte da observação. Através disso, cada um de nós tem um pretexto para começar um percurso de reflexão, de observação. Então, para mim, o pretexto foi a observação através da reprodução gráfica. Esse foi o anzol que me levou a esse tipo de estudo, de que eu não sou particularmente especialista, só é a frequência desse material obriga a considerá-lo com devido respeito, que é o que tem 95% dos sítios paleolíticos é industrialítica. Então não adianta não conhecê-la. Se ficaria ignorante do essencial. O essencial está na pedra. Bom, há quanto tempo você trabalha na Jordânia? Comecei em 96 até 99, depois paramos por falta de recurso, e graças aos recursos brasileiros e a colaboração valiosa de Walter Neves, podemos recomeçar em 2013. Estamos fechando agora a terceira missão ítalo-brasileira na Jordânia. E quais são as datações mais antigas para esses sítios? Na Jordânia e no Levante em geral? São duas perguntas separadas, então, uma embutida dentro da outra. Então, na Jordânia, a datação que tínhamos para esses sítios começou em 1985, não fomos nós, foi a equipe francesa que descobriu esses sítios, por sinal uma grande equipe, era feita pelo Francis Ors, padre jesuíta e ao mesmo tempo aluno de François Borde, e de Lorraine Copeland, mais conhecida por ser a mãe do batedor dos polis, mas excelente pré-historiadora. Esse time, junto com Jacques Besançon e Bomron, descobriram essas jazidas durante uma prospecção em 1984 e assim publicaram, achando basicamente industrialítica sobre Lasca, que eles atribuíram a uma fase de excelência inicial. E assim, pelas correlações geomorfológicas, a equipe trabalhava basicamente com princípios geomorfológicos mais do que estratigráficos. Atribuíram uma idade a essa formação que contém as indústrias líticas ditas da fase da formação da Ocara, deram uma idade aproximativa de 500 mil de anos. Só que aconteceu que em 96, quando eu fui a campo com o encarregado de uma prospecção arqueológica de uma missão italiana, eu comecei o trabalho através da publicação deles, com a publicação na mão, ainda bem que tinha um mapa posicionado precisamente as jazidas, coisa raríssima nas publicações arqueológicas, a maioria das vezes são imprecisas. Nós pudemos rapidamente posicionar a jazida e, de repente, na primeira meia hora de prospecção, verificamos que, além da indústria, tinha fauna, que eles não tinham visto porque provavelmente o corte não estava nas condições de mostrar os dentes, porque são dentes quebrados, se vê mal. Não porque eles não tenham olho, longe disso, mas porque os cortes, os afloramentos vão recuando no tempo, né?
Então, eles não mostram sempre as mesmas coisas. Se vocês voltarem no mesmo corte hoje, vão achar feições litológicas talvez um pouquinho diferentes das que eu vi e das que eles viram. Portanto, nós achamos fauna graças à fauna. Na época, Claude Guérin, especialista de grandes mamíferos, atribuiu uma idade de 1 milhão de anos, o dobro do que eles tinham atribuído. Portanto, nós fomos a campo com a ideia de que o topo dessa formação tivesse 1 milhão de anos. Essa era a nossa hipótese de base. A fauna que tinha era uma fauna típica do Vilafranquiano final, ou seja, do Pleistoceno inferior, a fauna reduzida, poucos elementos. Mesmo assim, foi, digamos, chutada essa hipótese de 1 milhão de anos, a ser verificada por via estratigráfica, que foi o objetivo da nossa missão, verificar cronoestratigraficamente a datação dessa jazida, a datação do topo da formação. Provavelmente é o dobro do que tinha sido anunciado na época, devido ao fato que essas faunas têm uma duração muito ampla e que provavelmente o bovídeo implicado na história é um bovídeo de origem africana que talvez tenha uma idade bem maior do que 1 milhão de anos. Sem descer em pormenores técnicos, as indústrias da formação da araucária são hoje as mais antigas fora da África. O Levante é um corredor, portanto, isso tem implicações biogeográficas importantes. No Levante tem uma outra só jazida, que tem um outro sítio arqueológico que tem 2 milhões e 4, anunciados assim, que está em Israel, no platô de Hiron, na Galileia. Porém, esse sítio tem um fraco controle estratigráfico, então talvez seja da mesma idade, e é possível que seja. Tem pouca indústria, 40 e poucas peças, e um fraco controle estratigráfico. Porém, ele está abaixo, segundo o descobridor, Abraham Ronan, ele está abaixo de um basalto datado de 2 e 4, portanto, seria contemporâneo a esse sítio da Jordânia, o que é perfeitamente lógico. No Oriente Médio, durante as últimas 3 décadas, o sítio mais antigo considerado na literatura era a famosa jazida paleontológica arqueológica de Ubedie, na beira do lago de Tiberias, dito Kinneret, que tem uma atribuição cronológica entre 1,2 e 1,4. É outra fase de expansão humana, é mais recente, a fase do Homo erectus. Bom, deixa eu perguntar, Fábio, esse material é lá da Jordânia? Esse material vem da parte baixa da formação da araucária, portanto, ele tem uma idade atribuída de 2,40 e poucos milhares de anos. 2,4, ou seja, 2 milhões e 400 mil. Frações desconhecidas, o poder de resolução naquela idade é bem fraco, né? Você poderia falar um pouco sobre essa indústria? Certamente, é uma indústria sobre seixo e lasca. É o que se chama de olduvaiense, ou seguindo a moda de Clark, de modo 1, mas digamos simplesmente indústria sobre seixo e lasca, que começa na África além dos 3 milhões de anos, com certeza há 2 milhões e 6 em Localalei, e que chega na Eurásia mais lentamente, até durar ao começo do Acheulense. Então, essa indústria permaneceu mais ou menos constante durante 2 milhões de anos. E nós temos aqui o testemunho da, talvez, a fase mais antiga da tramitação entre África e Eurásia. Agora, qual seja a direção dessa tramitação é um problema científico. Há autores que contestam o modelo de Out of Africa e acham que tenha, de fato, um foco de evolução no próprio Levante. Esse é um mistério que fica atrás dessa indústria. Essa indústria é simples em termos técnicos, a indústria sobre seixos fluviais, lascados com um máximo de 10 retiradas contrabulbos por cada seixo. É uma indústria heterogênea, porque o depósito não é um depósito estritamente primário, tem material rolado e material fresco, no mesmo leque aluvial, o que indica um remanejamento do rio. Porém, é uma indústria muito interessante,
e testemunha com certeza uma habilidade técnica bem superior à dos primatas que fazem uso de indústria sem lascar. Ela pertence puramente ao olduvaiense. Os sítios da Jordânia são bem particulares, assim, porque a forma que se escava neles é um pouco diferente, de forma vertical. Ah, não é? Mas por quê? E qual é a formação desses sítios? O arqueólogo é um parasita de trabalhos de obras públicas. De outra forma, não teria dinheiro para chegar em leques aluviais que têm 25 metros de profundidade. Por exemplo, na Síria, o professor Letan Sorera explorou um poço para obtenção de água. Ele aprofundou um poço. Como no Nordeste se aproveita das cacimbas, os camponeses vão retirando osso. Aqui nós aproveitamos de cortes verticais feitos no terreno sedimentar, que foram feitos para criação de terraços fluviais para plantio, em consequência da onda de refugiados que veio em 67, depois da Guerra dos 6 Dias. Foi preciso, as Nações Unidas financiaram corte de terrenos para criar terraços fluviais, que lá tem um rio, é o mesmo rio que depositava esses seixos, e, portanto, permitia a plantação. Então, nós exploramos superfícies verticais, mas essa não é escavação, é a fase de prospecção. E como a primeira fase na pré-história antiga não pode não ser de cronoestratigrafia, ou seja, datação e atribuição da matriz sedimentar a uma reconstituição ambiental. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, observar as superfícies verticais e depois se escava. Nós já escavamos, fizemos sondagens para lá e para cá, mas coisas pequenas, porque tem que descer 20 metros. Então, tem que aproveitar do declive. E só pode fazer isso se faz normalmente na África. Só pode aproveitar da posição das jazidas em relação à vertente, porque as escavações custam. Se fosse para chegar de 20 metros de cima para baixo, seria trabalho equivalente de um garimpo. Mas o garimpo se justifica porque lá tem ouro, aqui só tem pedra. Ninguém financia isso. Bom, quem teriam sido os primeiros hominíneos no Levante? É fantasia responder porque não tem fósseis, a não ser poucos restos. É como aqui É muito parecido, por isso que faz sentido comparar o povoamento da Eurásia com o povoamento da América em termos de método. Simplesmente não tem fósseis tão antigos quanto as indústrias. É a situação idêntica que tem aqui. Tem indústrias antigas na América do Sul, mas não são associadas a fósseis. Portanto, é fantasia atribuí-las a quem que seja. Mesma coisa, se essas indústrias, como tudo indica, têm uma idade superior a 2 milhões de anos, é pura ilação imaginar quem as fez. Porém, naquela data, na África, não existe ainda o que nós chamamos hoje de erectus. Portanto, há de se pensar que seja alguma forma anterior, um cérebro menor, talvez um australopiteco, talvez uma forma, um Homo habilis. Mas, enfim, são ilações. Não tem fósseis associados a essas indústrias, a não ser no topo, onde temos a datação em 2 milhões de anos, fósseis de animais. Portanto, a jazida é fossilífera em termos tafonômicos. Só que não tem homem. O homem é um bicho raro, frágil, então o que sobra são dentes de cavalo, de boi e de elefante, que são mais maciços do que o material humano. Fábio, você tem trabalhado no Brasil há alguns anos. Vários anos, sim. No Nordeste. Você poderia falar um pouco sobre o sítio Boqueirão da Pedra Furada e por que você quis estudar esse sítio? Porque eu tive a oportunidade, graças a Niedi Guidon, de aprofundar uma pesquisa de uma forma abrangente, que não fosse só o ponto de vista de um especialista. Eu nasci com a mentalidade atrasada, renascentista, gosto de fazer um pouquinho de tudo, detesto a especialização, continuo achando que é uma praga intelectual. Então eu quis aproveitar da necessidade que lá tinha
de tomar controle científico de um problema de uma forma quase artesanal, em que o estudante tinha que aprender a se virar na frente de problemas estratigráficos, geomorfológicos, taxonômicos, paleontológicos e assim por diante. Isso, naturalmente, não faz isso sozinho, mas ele tem que quebrar a cabeça enfrentando, em primeiro lugar, a sua própria ignorância, que é o inimigo pior, né? Então, isso me fascinou muito. Ainda me fascina. Então, essa pesquisa teve esse charme e foi muito boa por isso. Quais são as datas mais aceitas pela comunidade acadêmica sobre esses sítios do Nordeste? As datas nunca são um problema por si mesmo. Essa insistência sobre as datas é um erro de comunicação. A data por si mesmo não é nada, é um número. O problema arqueológico é o material, os vestígios associados às datas. Isso sim. No caso do Nordeste não há problema nenhum nas datações, porque elas todas são feitas em cima de excelente material por bons laboratórios. É carvão vegetal, melhor que tem para o radiocarbono. Então, as datas não são um problema. O problema de um sítio arqueológico, nesses casos, pode ser não a cronologia, mas a natureza dos artefatos, a associação entre data e artefatos. Isso sim, isso é comum em muitos sítios. Você tem material, camadas bem datadas, mas cuja natureza antrópica é debatida. Isso não é nada especial da América. Acontece em outros contextos também. Só que na América é um problema que virou quase crônico, uma espécie de doença crônica. Mas, enfim, a doença de 60, 70 anos pode ser sarada, essa doença, sem problema. Bom, como você descreveria a indústria lítica pleistocênica da Serra da Capivara? Uma indústria sobre seixo e lasca, sem planejamento do lascamento, porque é feita em cima de material local, facilmente disponível, material de fraca qualidade, que é o quartzo, em raros casos de quartzito. E a coisa interessante que deu origem a debate é que não era utilizado o sílex na época. Essa é uma hipótese, esse é um fato. Agora, precisa construir hipóteses para explicar isso. Eu fiz um trabalho junto com os colegas anos atrás, tentando desmentir ou comprovar, como diria Popper, uma hipótese de que o material mais agradável de se lascar, o sílex, o chert, não fosse disponível na época do Pleistoceno. Por que o material não é disponível? Porque não aflora. E por que o material não aflora? Dependendo da ocorrência, da maneira de como ele ocorre nas camadas sedimentares, pode não aflorar por causa da vegetação que cobre. A vegetação aumenta ou diminui em função do clima. Nós sabemos que no Pleistoceno final o clima era muito mais úmido na região que hoje é de Caatinga, provavelmente, aliás, com certeza, era de Cerrado, porque senão não tinha como sustentar aquele tanto de fauna daquele tamanho. Portanto, com a região mais úmida, a cobertura de solo provavelmente cobria os nódulos que hoje em dia estão visíveis na superfície dos maciços calcários, e o pessoal não podia ter acesso a esse material. Essa, para mim, é a coisa mais razoável, mais cientificamente econômica como forma de explicação, além do fato que qualquer arqueólogo sabe que os homens da pré-história escolhiam em função não só de economia do lascamento, essa moda da economia, são todos economistas, mas talvez pela cor, pelo interesse, pela localidade, rituais, coisas que não fossilizam, intenções que não fossilizam. Então, antes de chamar esses fatores de tipo puramente cultural, há de se ver os fatores estritamente geoarqueológicos. Quais são as formas de afloramento? Então, o sílex não era utilizado na época.
pelo menos nos sítios que foram pesquisados até agora, as próprias pesquisas do Boydá observaram a mesma coisa, que só tem o uso de seixos de quartzo e quartzito, que são ubíquos, que são contidos no arenito da Serra da Capivara. Portanto, afloram em qualquer lugar, qualquer leque aluvial da área da Serra da Capivara e as áreas circunvizinhas carrega seixos de quartzo e quartzito. Portanto, esse era o material e ainda é o material mais comum, mais disponível. Essa é a razão pela qual só era trabalhado esse material, é que é o mais comum. Qual a dificuldade que muitos acadêmicos têm para aceitar essas datações mais antigas no continente americano? Repito de uma forma pedante, o problema não é aceitar as datações, mas aceitar os artefatos. Esse é o problema. Os artefatos são considerados toscos e provavelmente, segundo muitos autores, não trabalhados pelo homem. É aí que vem o problema crucial. Crucial. A maioria dos colegas não observou pessoalmente os artefatos. Isso é normal, porque os artefatos estão conservados em lugares determinados, não podem viajar. Mas nem sequer observou e leu com detalhe as publicações feitas em cima dos artefatos. Aí vem um problema de conhecimento e comunicação. São dois problemas importantes. A maioria das pessoas que comentam esses artefatos não tem conhecimento para julgá-los e não se dão o mal de conhecer diretamente. Se pode conhecer diretamente sem pegar nos objetos. Se pode ler com muita atenção as publicações. Se pode falar com os cientistas que descreveram esse material antes de fazer comentários. Esse seria o processo correto. Mas a tentação de fazer comentários sobre sítios não estudados pessoalmente é grande, porque a maior parte da comunicação vive de comentários, mais do que de informações, mais do que de contribuições científicas. Você pode ver que a maior parte dos colegas mais produtivos não faz comentários sobre trabalho que não tenha feito pessoalmente. É raro isso. Se vive muito de comentário quando não se faz muito trabalho pessoal. Isso sim, é um vício devido às formas contemporâneas de comunicação. Portanto, tem um problema, repito, de conhecimento técnico, de reconhecer aquele discrimine delicado entre o lascamento natural e o lascamento humano. Poucas pessoas têm esse treinamento e uma falta de consciência de humildade, em perguntar ou se dar o prazer, o luxo de ver pessoalmente, como, por exemplo, o Walter Neves fez. Ou de perguntar para as pessoas que trabalharam em cima dos vestígios. Tem uma terceira desculpa, que na época, 20 anos atrás, a maioria das publicações, sendo uma missão de origem francesa, era feita em francês, mas é uma desculpa, acho eu, não sustenta de jeito nenhum, porque um pré-historiador do Paleolítico não pode não conhecer um francês, como um historiador da Idade Média não pode desconhecer o latim, ou um historiador da arte não pode desconhecer o alemão. É simples, estamos falando, você perguntou, dos especialistas, não do grande público. São duas coisas diferentes. Agora, o especialista tem tendência, às vezes, a imaginar que ele é o grande público. Não, ele tem o dever de conhecer mais. Por que pago, senão? Ele deve conhecer mais. Me desculpe, o francês é indispensável para a pré-história. Foi fundada na França. Não tem jeito, tem que conhecer isso. Minha culpa ter escrito em francês? Não, me desculpe. Não é uma culpa. Não é uma culpa, ainda por cima tem bons desenhos nas publicações. Então, voltemos às duas primeiras causas. São as mais importantes. E quais são as datações mais polêmicas na Serra da Capivara? Na Serra da Capivara tem datações
radiocarbônicas muito bem feitas por 3 laboratórios, verificadas por acelerador, que chegam até 60 mil anos, associadas a indústrias que são questionadas. As datações por si datam a areia, o carvão. Natural, que é interessante é que a elas seja associado o material, e o debate em cima do material. Ninguém questiona as datações por si mesmo, o que acontece em muitos sítios. No famoso sítio de Meadowcroft, nos Estados Unidos, o que é contestado não é a natureza dos artefatos, mas é a pureza do carvão que datou. Isso sim é contestar as datações. Aqui se questiona os artefatos, não as datações. Ninguém contesta que aquele sedimento tenha 60, 50 ou 38 mil anos. Se contesta que aqueles seixos sejam trabalhados pelo homem, isso sim. Isso, em cima disso tem um debate. Como repito, a natureza do qual, a maioria das vezes, é desprovida de fundamento, por falta de conhecimento entre debatedores. Já aconteceu de ver colegas famosíssimos pegarem as peças e não saber como lê-las, porque estão acostumados a indústrias mais formais, estão acostumados à ideia de que um sítio, para ser bom, deve conter tudo o que é desejável, o morto fossilizado, a indústria lítica, a fauna. Acontece que no contexto ácido do Nordeste a fauna é muito rara, a não ser nos depósitos calcários, onde a associação entre homem e megafauna é mais difícil de se averiguar tafonomicamente. Não tem esqueletos, é ácido. Desculpe, o que é que nós podemos fazer? É parecido a... Tem esqueleto sim, até 13, 14 mil anos, não vai além, por enquanto. Então, é o mesmo problema da Jordânia. Tem as pedras, mas não tem o morto. Isso é normal. As pedras duram mais. Portanto, é fundamental interpretar corretamente as pedras. A maioria dos colegas brasileiros que comenta as indústrias da pedra furada ou indústrias antigas, simplesmente não conhece bem a indústria lítica. São poucos que conhecem. Esse é o problema. E os que conhecem mais, normalmente, não fazem comentário. Bom, Fábio, nossa entrevista está chegando ao fim. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre projetos futuros, projetos que você vem desenvolvendo na Itália? Sim, o meu desejo, sendo um imigrante, é de fazer a ponte entre 2 continentes. Então, eu estou aqui agora no Paraná, mas eu sempre no meu entendimento é que tem a possibilidade nem só de estudantes europeus conhecer a realidade daqui, mas estudantes brasileiros poderem vir trabalhar conosco na Europa, especificadamente na Itália. Esse é um sonho que eu tenho. Eu vivo passando de avião, infelizmente, eu detesto os aviões, melhor seria pelo navio, entre um continente e o outro, dessa forma louca. Eu gostaria que isso fosse proveitoso para os estudantes brasileiros. Então, meu desejo de fundar um Instituto Brasileiro de Arqueologia na Itália, a arqueologia brasileira é suficientemente amadurecida hoje em dia para ousar entrar no berço da cultura cristã, tudo besteira. A troca é uma coisa extremamente interessante. O Brasil tem muitos arqueólogos que podem dar uma boa contribuição e aprender, ao invés do que estudar arqueologia clássica ou pré-história europeia nos livros, botar a mão na massa e ver as dificuldades que tem em outros lugares. Como vão para os Estados Unidos, aprender com os donos da ciência contemporânea, eles poderiam vir trabalhar com os fornecedores da ciência do passado, a velha Europa. Seria interessante. Então, eu estou tentando fazer isso, eu desejo que isso aconteça. Vai ser um enriquecimento recíproco, vai ser uma forma de comunicação muito mais forte do que trocar simplesmente quadros de impressionistas ou músicas dos anos 60. É uma forma consistente de troca cultural na ciência. Bom, Fábio, obrigada mais uma vez por ter aceitado
fazer essa entrevista. Obrigado a vocês. Que mensagem que você gostaria de passar para futuros arqueólogos? Observar com humildade e trabalhar pesado e se dedicar com esforço, que só, como dizia Gandhi, só através do esforço que tem a satisfação. Isso vale para qualquer trabalho, a arqueologia é um deles. Ela pode proporcionar essa satisfação de uma forma assustadoramente rica, mas preciso se esforçar e se dedicar com honestidade, sem procurar o barulho da publicidade, porque isso é só um empecilho.